Seja bem-vindo a mais um episódio de Eu Conto, Você Conta. Hoje vamos falar sobre viagens no tempo com um convidado amigo nosso, Erisvaldo. Teremos muitos spoilers de muitas histórias. Eu não vou listá-los aqui todos, porque provavelmente eu vou esquecer de algum. Então, enquanto você estiver ouvindo, se nós citarmos alguma história que você talvez não queira spoiler, pause o programa e assista ou leia aquela história primeiro antes de prosseguir. A gente fala sobre muitas histórias aqui. Antes de continuar, queria apenas fazer um pedido. Pedir para que você siga a página do programa no Facebook, para que você siga o Instagram do Eu Conto Você Conta também. Basta escrever, eu vou deixar os links todos na descrição. É importante ler a descrição dos episódios no Spotify, onde quer que você consuma os nossos episódios, porque sempre tem links interessantes e úteis. Muito em breve também eu vou tentar fazer um canal do YouTube pro programa. E não deixe de comentar no Facebook ou no Instagram qualquer ideia que você tenha. Um feedback, se você gostou ou não gostou, se tá uma bosta, se tá maravilhoso. Fale um pouco comigo, com a gente, pra gente entender o que você tem achado dos nossos programas. Ok? Então, aproveite. Esse é mais um Eu Conto, Você Conta. Eu sou Marco Saraiva. Meu nome é Anderson Malheiros. Eu sou o Vinícius Cupelo. Oi, eu sou o Erisvaldo Marinho e eu vim do futuro. E hoje nós vamos falar sobre viagens no tempo. Porque vocês me conhecem, eu gosto muito de histórias em geral. E eu tenho sérios problemas com paradoxos. Quando você faz um paradoxo, é muito divertido, você olha, uau, explodiu minha cabeça quando você vê, mas você para pra pensar, não faz sentido. A ideia do paradoxo é que ela, né, ela vai contra... É porque ela faz sentido e não faz sentido, né? Ô Saraiva, deixa eu te fazer uma pergunta antes de começar. Você como escritor, você acha que viagem no tempo é um dos assuntos mais difíceis de se escrever, de se falar sobre? Não, cara. Não tem isso de um assunto difícil de falar sobre. O problema de quando você fala de viagem no tempo é que você tem que manter uma coesão. Quer dizer, ou não, né? Não tem regra, né? Quando a gente fala. Quando a gente fala de escrita, de história, se você tenta cagar regra, você tá limitando o espaço de criação de quem escreve e isso nunca é bom. E na verdade as melhores histórias são aquelas que fogem do que a gente espera. Mas geralmente eu não acho que nenhum assunto é difícil de escrever, assim. A não ser que você esteja falando tipo de difícil, de pesado. Tipo, você vai escrever sobre tabus da sociedade. Aí é difícil, porque você tem que, né, saber escrever. Tu vê que o maluco é pica mesmo, né, cara? O cara fala, não, nem o assunto pra mim é difícil de escrever, não. Mas sabe por que não é difícil? Porque eu que tô escrevendo, eu que falo a regra da minha história, cacete. Pronto. Se tá vindo da minha cabeça, não vai ser... Se você tá tentando, por exemplo, quando eu fui escrever um conto pro cenário de Tormenta, foi muito difícil pra mim, porque eu tive que fazer algo que se adaptasse a um mundo cujas regras eu não criei. E aí eu tive que pesquisar, ler, e li, e ainda escrevi coisa errada lá dentro, entendeu? Então, mas a minha pergunta era mais por causa disso mesmo, porque assim, Viagem do Tempo, querendo ou não, tem ali suas regrinhas pré-determinadas, que assim, senão entra paradoxos estranhos, coisas não fazem sentido. Aí o leitor, né, o consumidor já vai ficar meio assim. Então, já que você tá falando disso, vamos logo falar aqui o que eu sempre sugeri, que é: não existem histórias de viagem no tempo sem paradoxo. Rapaz. Quer dizer, não existem histórias de viagem no tempo para o passado que não criem paradoxo. Foi isso que eu te falei quando você perguntou, né? Quer dizer, quando você perguntou não, quando você lançou lá o assunto, né? Existe ou não existe paradoxo? De cara eu respondi que não, né? Mas depois fiquei pensando, quando você cria linhas temporais diferentes, não é uma forma de fugir do paradoxo? Eu bem ia falar isso. Eu ia fazer essa pergunta, porque se você fala do paradoxo, fala, voltou ao passado, aí cria o paradoxo. Mas e se criar uma linha temporal diferente? É paradoxo? Não é? Você tá criando algo novo ou é algo que já era criado? É porque você volta no tempo. Por exemplo, o paradoxo padrão lá, que é o do avô. Né? Você volta no tempo e mata seu avô. Por mais que crie uma outra,
tem você na outra também, né? Então... Não, isso não é um paradoxo. Quando você... Assim, esse é bom que a gente fala também dos tipos de viagem no tempo. Isso que eu ia falar. A parada que eu sempre tive pra mim é que tem um jeito fácil de falar sobre viagem no tempo e o jeito difícil de falar sobre viagem no tempo. Aí está, o jeito de linha temporal, pra mim, é o jeito mais fácil, porque você meio que foda-se o paradoxo ou não se preocupa com isso. Porque você tem o plot device ali, né, pra falar assim, aqui criou uma nova linha temporal. Aí você meio que, não, beleza, a tua carta, teu coringa. Agora, uma linha temporal única é muito mais difícil, porque você tem que ficar ligado tudo o que acontece para justamente não gerar um paradoxo. Então, vamos lá. Não tem como não gerar paradoxo numa viagem no tempo para o passado da mesma linha temporal. Não tem, é impossível. Uhum. A não ser que vocês me provem errado, estamos aqui para isso. Mas não, não sei, estamos fazendo meio que no improviso, né? Então pode ser que a gente descubra alguma coisa aí. Mas assim, o Anderson, eu acho que isso que você falou tem tudo a ver com o que você começou falando sobre a dificuldade de escrever, né? Você perguntou assim, qual a dificuldade de escrever? Eu, assim, falo como leigo, tá, Marco? Todo mundo aqui é leigo, relaxa. Leigo, Não, mas você é escritor, né? Ok. Eu falo como consumidor aqui. Mas acho que a dificuldade que tem de escrever, ser fácil ou difícil, tem a ver o quanto que você é técnico de verdade, né? Tipo assim, quanto de física ou quanto de realidade você vai imbuir na sua história, isso torna complexo, porque exige você conhecer outras regras, que nem foi quando você foi conhecer outras regras, por mais que seja do Tormenta lá. Então, quando você vai criar a própria regra, aí realmente acho que fica mais fácil, porque você pode criar o paradoxo ou talvez não, né? Tipo, você pode falar, se você mata seu avô, você some. E aí você resolve do seu jeito, né? Mas é que tá, assim, eu acho que isso que você falou de ter que pesquisar e ter um conhecimento prévio de uma coisa e tal, por isso que parece ser complexo, eu acho que aí é quando a gente tá falando de viagem no tempo científica, que a maioria das histórias que a gente conhece de viagem no tempo são de ficção científica. E aí quando você traz uma história de ficção científica, a pessoa que está assistindo, que está lendo, ela espera uma coesão científica. Ela quer explicações, ela quer entender. E aí é óbvio que você vai ter que aí sim vai ser algo difícil, que você vai ter que pesquisar física, entender como é que se faz, etc. Mas existem aquelas mágicas, histórias de viagem no tempo que só... aí sim, foi o que você falou. O escritor inventou uma regra, tipo, tem aquela... Eu não lembro o nome dessa história, mas é uma história que eu li há muito, muito tempo atrás. É uma das mais antigas que tem de viagem no tempo, do cara que tá no hotel e ele se apaixona por uma atriz que ele viu numa foto, ele nem sabe quem é, ele só viu ela na foto e se apaixonou por ela e descobriu que ela morreu muito tempo atrás, porque ela é uma atriz de muito tempo atrás. E aí ele deita na cama e só de pensar, focar, olhando a foto, ele viaja pro tempo dela. Porra, isso não tem ciência. Foi a regra que o autor inventou de se você concentrar sua mente lá, você volta pro passado e tal. Só que não importa se você tá tentando ser científico ou tá simplesmente criando as suas próprias regras, você vai criar paradoxos. Por exemplo, isso que você falou. Não, na minha história, se você volta e mata seu avô, você some. Isso é um paradoxo. Por quê? Porque se você voltou e matou o seu avô e você sumiu, você nunca nem existiu pra matar o seu avô. É por isso que é realmente complicado. Pelo menos nas primeiras vezes que eu fui vendo esses filmes que tratam de viagem no tempo, eu tentava interpretar de duas formas. Uma, ele volta de fato no tempo, e a outra, o fato dele voltar no tempo faz parte do tempo. Então, assim, ter definições sobre o que é tempo, pra você saber o que o paradoxo trata também, né? Porque se ele some, mas aquilo tá, na verdade, acontecendo... O que eu sempre entendi sobre, principalmente essa questão que o Saraiva falou aí. Tu volta, mata o seu avô. Aí você some. Mas então é o paradoxo, porque quando você mata seu avô, você nunca nem vai ter existido a ponto de voltar pra matar o seu avô. Aí, beleza. Mas eu penso desse jeito como linha. Porque é uma linha temporal. O tempo corre só pra uma direção, só pra frente. Se você olhando de lado assim, né? Se você colocar no exercício, se você olhar de lado pro tempo, você vê uma linha contínua seguindo sempre pra frente. É até daí que sai a parada das linhas temporais, porque ela, quando cria uma linha temporal nova, essa linha principal se divide em outra. Como tem uma linha só nessa parte do paradoxo, isso que acontece depois da linha. Na linha, você some depois do momento que você voltou, entendeu? Você existe até você voltar. Depois que você voltar e matar o seu avô, dali pra frente, na linha,
você passa a não existir. Me dá mais um baseado desse aí, porque tá difícil. Mas mesmo assim é um paradoxo, cara. Ainda assim é um paradoxo. É, porque existe a regra da causalidade, que você quebra essa regra. O que causou o seu nascimento? Seu avô ter o seu pai como sua mãe como filha e nasceu você. Então existe essa causalidade aí. Quando você volta e mata o seu avô, você quebrou o que causou a sua existência. Isso é a ideia de um paradoxo é que ele não tem solução. É a negação da realidade, é algo fora da realidade. E é isso, aí não tem como. Você voltar e matar o seu avô é impossível, porque você nunca ia ter existido. Assim, aí, quando a gente fala de várias linhas de tempo, a gente já tá falando aqui de 2 tipos de viagem no tempo, né? A gente tá falando só de viagem no tempo passado por enquanto, mas tudo bem. Isso. Que é voltar na mesma linha do tempo e voltar em outras linhas do tempo. Pra mim, quando você volta em outra linha temporal, é outro tipo de história. É a história de quando você viaja entre dimensões, entre realidades. Você tem uma realidade, você tem outra, aquela ideia de que cada decisão, que cada átomo, né? Cada movimento de cada átomo no universo cria uma outra realidade onde ele se moveu pro outro lado, uma coisa assim. Você tá só andando entre realidades. Você não tá, assim, tudo bem, você voltou no tempo naquela realidade, mas aí você tem uma linha só de tempo, que é a sua linha, né? O tempo ainda só anda pra frente pra você. Você nunca vai voltar pro passado realmente. O seu passado, você não consegue voltar. Porque se você volta para o seu passado, você quebra essa relação de causalidade. Foi o que eu falei no começo, né? Se você volta e na verdade você já tá criando outra linha temporal e você mata o seu avô, na verdade você não matou o seu avô, você matou o avô do seu outro eu. E aí seu outro eu deixa de existir, mas você tá ali. O seu outro eu nunca existiu, né? Só da outra Isso. linha temporal. Isso. Porque na verdade você não voltou pro passado, pro seu passado. Olha só, no geral, quando a gente fala de histórias, pra mim, eu não vejo nenhum paradoxo quando você vai para o futuro. O lance por exemplo, vamos lá, né? Interestelar. Ele usa lá aquele... Porque quando a gente fala de que tem alguém viajando perto da velocidade da luz, isso é sempre importante falar. Se tem algum escritor ouvindo isso no futuro distante. Se você viaja na velocidade da luz, que é impossível porque você precisa de energia infinita, então sempre que você vai dar o exemplo, a pessoa não está viajando na velocidade da luz, está viajando muito próximo da velocidade da luz. Isso. E aí por quê? Porque quanto mais próximo da velocidade da luz você viaja, o tempo passa mais devagar para você em relação a tudo ao seu redor que não está nessa mesma velocidade. E se você consegue atingir a velocidade da luz, então o tempo para você está passando infinitamente menos do que tudo ao seu redor. Ou seja, se você durante 1 milésimo de segundo atingir a velocidade da luz, quando você voltar para a velocidade normal, a história do universo acabou. Você já passou tudo. Quando você chega, é igual aquela ampulheta mágica, né, que a gente tava brincando. Se você começar a gerar a ampulheta aí, chegar na metade, o tempo para. É uma ampulheta que quanto mais próximo você chega de girar ela completamente, mais devagar o tempo passa. O tempo passa. Quando Então chega tem uma na hora metade... que você chega na metade, você nunca mais vai voltar. Olha aí, vou escrever um conto sobre isso. Aí, Caralho, Conta olha. Ideia da já. ampulheta mágica. Mas vamos lá, Interestelar tem outra parada, que eles não estavam viajando rápido demais, eles estavam próximos de um buraco negro. Isso. E aí o buraco negro distorce o espaço-tempo ao redor. Então, quanto mais próximo do buraco negro, mais distorcido está o tempo passa mais devagar para quem está mais próximo do buraco negro. E eles ficaram, sei lá, 2, 3 horas naquele planeta. E quando voltaram, tinha passado 20, 30 anos, sei lá. Tem uma parada no Interestelar que eu acho muito foda, que enquanto eles estão naquele planeta da água lá, né, que é a primeira parte assim que dá a grande relação que tá passando o tempo, dá pra ouvir, acho que a trilha sonora, né, o maluco que fez a trilha sonora, que eu não lembro o nome dele, ele fez de propósito a trilha sonora daquela cena toda, que ela tivesse uns cliques de tempo. Hans Zimmer. O Hans Zimmer é um gênio, né?
tivesse uns cliques de tempo, o tempo da música ser equivalente ao tempo que tá passando do lado de fora, no caso assim, pro cara que ficou. Então a música tem lá o tempo correto de 32 anos, entre aspas, né? Cada porrada que a música dá é um dia que passa. E tu vê que no final dá lá um ano, sei lá, um dia, uma parada assim. É um bagulho muito doido que casa. Um dia não. É um ano. Isso. Pode ser, não sei quanto tempo mas foda. Essa música é sensacional, eu ouço ela direto, tá na minha lista chamada Mountains, Montanhas. Ela é foda, cara, ela é foda. E ela é isso mesmo, ela tem um tic-tac, ela é compassada direitinho. Isso. Ela é muito boa, muito boa. E aí, quando eles voltam, né, passaram-se 20 e poucos anos, o filho dele tá mais velho que ele. Não, é pior, porque eles meio que fazem isso 2 vezes. Eles estão fora do buraco negro, eles se aproximam de um planeta, tá meio que na borda da parada. Só de fazer isso, o tempo deles em relação com a Terra já alterou, já tá zoado. Aí eles deixam o cara lá, o maluco lá na nave, fala, a gente vai no planeta da água lá e volta. Aí eles vão mais pra dentro. Então, quando eles voltam aqui, passa 32 anos, passa 32 anos pro cara, mas pra Terra passou mais. Então é absurdo. Quando eles voltam pra Terra, por isso que ele volta pra Terra, a filha tá velha já. Tem uma porrada de mensagem da filha que ele não vê. E essa cena cara, eu chorei quando vi. Eu choro muito, né? Sempre em um episódio do nosso podcast eu falo que eu chorei em algum momento. Mas essa cena, caraca, ela ainda mais com aquele ator, cara. Eu não consigo falar sobre o nome dele. Matthew McConaughey. McConaughey. Pô, cara, ele chorando. Nossa, eu lembro dessa cena, eu já fico triste. Eu tenho a impressão que a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais emotivo, assim. Quando eu era mais novo, eu não chorava por nada. Matava família toda do filme, negócio horroroso. Ok, foda-se. Agora, pô, o cachorrinho morreu, começa a chorar. Você vai dando valor às paradas, né? Normal. Tipo, claro. Você vai dando valor, você vai tendo experiências também, você vai sabendo como é as coisas na vida, pô. Exatamente. Geralmente experiências de perda, né? Quando você perde uma coisa, você entende a dor e tal. Ou do próprio tempo, né? Isso que é interessante. O tempo passa, você começa a dar valor ao tempo de uma forma diferente. Eu acho que na mesma sequência do paradoxo do avô, você tem um paradoxo, acho que é o mesmo paradoxo talvez, que é da máquina do tempo, né? Se você no futuro, com a tecnologia do futuro, descobre como fazer a máquina do tempo, volta e te ensina como faz, e aí por isso você consegue fazer no futuro, você também cria o paradoxo. Esse aí, eu acho até interessante falar. Não tá na minha lista que eu fiz pra vocês de histórias de viagem no tempo, mas é uma coisa muito interessante. Eu ainda queria escrever sobre isso. Por que tá? Eu acho que a única... Pra mim, tá? Eu, como pessoa que lê a história, eu acho válido quando você cria histórias assim de paradoxos, quando o objetivo é justamente você explorar aquilo ali. Tipo, eu vou criar um paradoxo aqui, mas é porque eu quero explorar esse paradoxo. A diferença é que quando você tem uma história que está tentando se levar a sério e ela gera um paradoxo, eu falo, cara, não tem como levar isso aqui a sério, porque isso aqui não funciona. Agora, por exemplo, isso aí que você falou, da Máquina do Tempo. Bom filme. A Máquina do Tempo é um bom filme, inclusive, é um bom livro também. Eu li... E a Máquina do Tempo não tem paradoxo, porque ela só vai pro futuro. Exato. Depois a gente conversa sobre isso. Ela vai pro passado, mas ela tem determinismo lá. Eu sempre fui fascinado por histórias de viagem no tempo, né? E eu li muita coisa muito tempo atrás, eu nunca sei onde exatamente eu li. Mas eu li a explicação de um objeto que as pessoas chamam de Jin. E aí tem a história disso, né? O cara, ele inventou a máquina do tempo, e quando ele terminou, viu que funcionava, ele pensou, putz, eu tenho que... né? A história começa com ele abrindo a porta de casa, tem um livro no chão, que é um livro explicando como se cria a máquina do tempo. Aí ele cria a máquina do tempo, funciona, e ele pensa, putz, eu tenho que voltar no tempo para deixar esse livro na frente da minha casa, porque senão, né, eu não vou conseguir aprender. O paradoxo aí quer dizer, tem vários paradoxos, né? Mas o Jin é um objeto, e o objeto aí é o livro. O livro, ele não tem origem. Isso. Não tem o início. Não tem o início, ele é um ciclo. Ele é um ciclo. Essa história que eu falei do cara que se apaixonou pela mulher, tem isso. Ele volta no tempo, encontra a atriz, né?
Então, a história começa com uma senhora chegando pra ele e dando pra ele um relógio e indo embora. Aí ele passa o tempo, ele vê uma foto, volta no tempo, se apaixona pela mulher, e aí a mágica se dissipa, ele vê que tá voltando no tempo, aí ele dá pra ela o relógio. E aí ela espera passar o tempo todo, velhinha, encontra ele e devolve o relógio pra ele. O relógio não tem uma origem, entendeu? Pois é, quem escreveu o livro, né? Quem que fabricou aquele relógio? Pra mim, o filme mestre disso aí é... Quer dizer, eu não lembro o nome do filme, vocês me ajudem aí. É aquele que são acho que são 2 irmãos ou 2 amigos que tem aquela cabine que volta no tempo. Ah, Billy e Ted. Billy e Ted, né? E aí é muito bom, porque eles falam assim, pô, ó, a gente tem que lembrar de botar as chaves aqui, aí ela vai estar aqui, pronto, aí aparece, ele vai e usa a chave. Não esquece do futuro de também botar um balde não sei aonde. Aí já tá lá, porque você Aí já botou, tá lá, né? porque eles vão fazer no futuro. Só que tá, o Billy Ted é aquilo que eu falei, ele não quer ser sério. Aí, foda-se, você não vai tentar criticar a consistência lógica do Billy Ted, tá ligado? Mas é engraçado falar disso, né? Quando você tá assistindo Interestelar, o seu nível de aceitação é outro, né? Sim. É. Por quê? Porque a proposta é que o filme é sério, né? É por isso também que muita gente acha o final de Interestelar ruim. Porque sai da proposta, vira uma viagem maluca de ácido, né? Exato. Aquela parada dele mexer na argilinha lá, atrás da parada de livro ali. Porra, meu Deus. Eu gosto tanto dessas histórias assim de viagem no tempo porque às vezes eu relevo muita coisa, cara. Assim, óbvio que eu gosto muito das científicas, mas mesmo as de comédia, assim, pô, é muito bom. Vai dizer que você, quando era criança, nunca ficou assim, pô, vou fazer, se eu fizer a máquina do tempo, vou voltar aqui, vamos ver se vai aparecer. Nunca pensou nessas coisinhas, não? Pô. Cara, já. Marradão. Cara, você soube da festa pra viajante no tempo do Stephen Hawking? Festa? O Stephen Hawking, sabe quem é o Stephen Hawking, né? O cara da cadeira de roda lá. É um físico. Ele fez. É cara da cadeira de roda. Reduziu o Stephen Hawking a um cara da cadeira de roda. Físico aí, vivo, pô. Não, o cara é astro, não sei o quê, mano. foda. Fez uma teoria de buraco negro, de parada. O cara é pica dessa parada, Nobel. Pô, vocês sabem quem é o Einstein, né? Aquele velho. O cara da cadeira de roda. Um dos seus títulos é o cara da cadeira de roda. Ele fez uma festa pra viajante do tempo da casa dele. Tá, E sim. entregou o convite no dia seguinte. E ninguém apareceu. Ninguém apareceu. Pois é, mano, ele provou que não existe. Quer ver um exemplo de um filme que tenta se levar a sério? E é que o problema é que o filme acaba sendo bom, talvez por causa do fator nostalgia que eu tava falando antes. Mas O Exterminador do Futuro é um filme que tenta se levar a sério e a história não faz sentido porque gera um paradoxo escroto. Que o cara volta do futuro pra salvar a Sarah Connor, porque a Sarah Connor é a mãe do cara que salva a humanidade. E aí, ele é o pai. Porque ele engravida a Sarah Connor. É o mesmo tipo do paradoxo do avô, né? Só que ao É a contrário. mesma coisa. Não, só que aí ao invés de matar, ele gerou o filho. E aí, como é que é o nome do filho da Sarah Connor? É o John Connor. Isso. John. Então, o John Connor só nasce porque o pai dele, que trabalhava pra ele, voltou no tempo pra salvar ele. E por ele ter voltado no tempo, o John Connor nasceu. E aí o pai dele continuou vivendo no passado e morreu de velho em algum momento, né? E aí ele nasce de novo pra voltar no tempo e dar a luz ao... O que muita gente diz, o próprio maluco que viaja lá, o pai dele que gera a merda toda. Porque se você for parar pra pensar, se o John Connor não nasce, não tem não tem ninguém pra comandar a rebelião lá no futuro e só deu merda, já deu merda. Quê? Repete. A parada toda que acontece com o John Connor e o fato do John Connor existir e o fato dele mandar o pai de volta pro passado só acontece porque o pai dele volta pro passado. A rebelião acontece, tudo aquilo ali, aquela merda toda que aconteceu com a Sarah Connor, inclusive, só acontece porque ele volta.
Ah, você falando que é um negócio com um ciclo, mas mesmo assim é o paradoxo. Ele voltou e aí acontece a rebelião, mas a rebelião acontece, ele tem que voltar pra salvar a rebelião, mas aí acontece, entendeu? Paradoxo. Exato. Pois é. Por quê? É a mesma linha temporal, mas é um filme que tenta se levar a sério. Aí isso pra mim é muito difícil de engolir. É foda porque cada um tem o seu nível de aceitação, né? Eu acho assim, cara, não tenta, entendeu? Ou você faz uma comédia tipo Billy Ted, ou você faz, né, esses filmes que a proposta é justamente explorar a ideia, ou você não faz. Eu acho válido, sei lá. É porque é engraçado. Por exemplo, o fato dele querer voltar pra resolver a merda, ele no futuro querer voltar, ele já sabe o que acontece quando ele volta. Porque tá no futuro. Você tá no. Isso, essa a parada, né? Porque, Esse é o paradoxo. Calma aí, se eu voltar, eu tenho que ter me lembrado disso. Né? Exato. Bom, a não ser que tivesse uma regra que quando ele volta, né, faz a viagem no tempo, acontece alguma coisa lá que ele, sei lá, tem uma perda de memória, alguma coisa assim do tipo. Não, então, o que acontece é que você não se lembra porque, teoricamente, aquele futuro, quando você quis voltar e não sabe o que aconteceu, sumiu. Ele foi apagado, ficou o novo que você criou quando você voltou. Mas aí é linha temporal. Porque se o futuro que você saiu sumiu, então você também não voltou, porque o futuro não existe. É a parada de outro filme maravilhoso sobre viagem do tempo, que é o Efeito Borboleta. O cara ele se lembra de todos os futuros? Não. Efeito Borboleta 1, tá, gente? Efeito Borboleta 1. Isso, é verdade. O bom. O Efeito Borboleta bom. O bom. Mas Efeito Borboleta também não é uma viagem do tempo de várias linhas temporais. É uma só. Entendeu? São várias linhas temporais, cara. Várias linhas temporais? Não, olha, acho que isso pode ser questionável. Mas é bem interessante, porque se você parar... Acho que o Efeito Borboleta 1 tem uma das coisas que raramente eu vi nos filmes, ou se bobear, acho que só vi nele, que se você parar pra pensar, o tempo sempre anda pra frente, pelo menos assim, na mente dele, né? E quando ele volta no passado e faz alguma coisa, quando ele termina de fazer essa coisa que ele volta pro tempo dele, esse tempo, tipo assim, daqui a um ano. Então ele volta daqui a um ano noutra situação. O tempo continua passando daquele momento. Ele não volta, ele não percorre tudo de novo, ele só se lembra, né? E aí ele toma aquela rajada e o cérebro sangra e tudo mais. Então é bem interessante que parece que o tempo não para. Parece, mas continua gerando paradoxo, porque se tudo mudou no futuro pra ele estar onde ele tá, então ele nem chegou a voltar. Caralho. Ele nem chegou a voltar? Porque tem lá um exemplo lá, que no final ele decide que o problema era o relacionamento dele com a menina, ele volta quando ele era criança e faz ela nunca ter gostado dele. Isso. Se ela nunca gostou dele e eles nunca tiveram juntos, nada disso do filme todo não aconteceu. Exato. Mas aí é o que o Cupelo falou, ele tem a memória das coisas. É como se não acontecesse, mas ele guarda a memória. Só ele sabe. Então, mas aí o mundo é só ele? É só dele o mundo? Bom, e o resto do universo ao redor dele? São as regras. Então, pois é. Aí faz o sentido da linha temporal. Então, isso veio um gancho bem a calhar que era o que eu queria falar. Meio que acho que qualquer filme, mesmo os que dizem, não, esse aqui é uma linha temporal só, fisicamente falando, a gente não tem como voltar no passado sem criar outra linha. Isso, mas é isso que eu tô tentando dizer. Sempre que você volta no passado na mesma linha, você gera um paradoxo, ou seja, não tem como. Aí tem gente que fala, eu acho muito interessante falar sobre isso, cara. Eu acho que é o próprio filme da Máquina do Tempo que... Eu tenho quase certeza que é a Máquina do Tempo, que explora essa questão, que é o cara, ele perde a esposa e na morte, né? E aí ele tenta voltar no tempo, e foi um acidente de carro. E aí ele tenta voltar no tempo pra salvar ela do acidente. E não importa quantas vezes ele voltasse, o acidente sempre acontecia. Era isso mesmo. Aí, por quê? Porque aí ficou óbvio ali que o autor já passou por essa questão toda que a gente está discutindo aqui, toda essa discussão. E aí tem algumas pessoas que chegam nessas conclusões. Por exemplo, às vezes a viagem no tempo para o passado é possível sim, mas é impossível você alterar o passado. Porque de alguma forma que a gente não entende, as causalidades elas continuam lá. Tipo... o fato de você ter voltado ao passado já aconteceu, você já tentou e não conseguiu. Por isso que você tá onde você tá agora voltando ao passado, entendeu? É uma coisa mais ou menos assim. Uhum. Aí tem gente, por exemplo, que fala que, né, o universo, ele, né, impede que você mude, que é meio bizarro, você vê o universo como uma entidade, sei lá. Você pode pensar nisso como as leis físicas. Pode ser, mas tem gente também que vai além. Aí eu acho tudo isso muito interessante, que é as pessoas que falam que não existe livre-arbítrio quando você volta no passado. Isso, exatamente. Isso é bem legal, assim, eu
Tinha um tempo que eu gostava de pensar muito nisso, né? Não gosto mais hoje em dia. Mas quando eu gostava, eu pensava muito nisso. Por exemplo, se você pensar no tempo, né? Como a quarta dimensão, na época, logo no começo eu não entendia. Eu falava, porra, você tem 3 dimensões espaciais e uma dimensão temporal. Eu não pensava no tempo como uma quarta dimensão, mas aí, com essa questão do conceito tempo-espaço, que é uma coisa que eu gosto muito de tentar entender, que até agora eu não entendi. Mas assim, você pensa que você tem uma dilatação do mundo 3D várias vezes, né? Como se fosse uma cópia. Isso seria o tempo. Se você parar pra pensar, é como se fosse um espaço também, né? Você tem um vetor ali de mundos 3Ds acontecendo como se fossem os frames ali de uma animação, né? Uhum. Então, se você pensar que esse seu ser na quarta dimensão é um ser, entre aspas, esticado, como se você visse realmente todos os frames da sua vida, tudo que tinha que acontecer já aconteceu, né? Você pensa de forma atemporal, né? Depende. Aí aí é com você, porque você pode achar que você pode ver todos os frames do momento presente pro passado, mas é impossível ver pro futuro porque ele não aconteceu. Não, tudo bem, mas assim, pensa que aí é questão do livre-arbítrio, mas finge que você não tem o livre-arbítrio. Aí já tá todo lá. Né? Já tá tudo escrito. Então, tudo que tem que acontecer já aconteceu, na verdade. Na verdade, não aconteceu, porque não é temporal, é fora do tempo. Então, se você voltou no tempo e criou uma outra linha, aquilo também já aconteceu. Também. Caraca, é muito louco. Mesmo. É claro, mas é óbvio que ia dar isso, né, cara? Porque viagem no tempo é essa loucura. E é por isso que eu adoro falar sobre. Porque sempre é essa loucura louca. Porque é loucura, né? Viagem no tempo, que é por linha temporal ou uma linha só, né, que cria paradoxos. E eu também achava legal falar sobre maneiras de viajar no tempo, que a gente tem aí, né, por máquina do tempo. O cara viaja porque inventou um dispositivo que viaja no tempo. Magia é outro jeito. Um jeito que eu acho fascinante, maneiríssimo, e que pouquíssimas obras adaptam isso, falam sobre, é o conceito de viajar no tempo, não o seu corpo, só a sua mente. E você de alguma maneira, conseguir teleportar a sua consciência para o seu corpo anterior, o seu corpo do passado. Mas sempre indo pro passado? Ou pro futuro, tanto faz. O futuro é ruim, porque tu vai chegar no futuro e vai ser uma merda, tu não vai saber de nada. Ou vai ser maravilhoso, né? Ou vai ser maravilhoso, que eu tava falando lá já que a gente vai citar obras e histórias, 2 que eu acho que eu conheço, né, que tem esse tipo de viagem no tempo mental, que eu acho excelente, é o Erased, que é um anime, que eu até falei pro Cupelo ver, que a história é justamente essa. O rapaz, ele cresce e tal, sofre um acidente de moto e volta pro passado, só a consciência dele. Ele meio que entra em coma e a consciência dele volta pro passado. Mas só que ele volta quando ele tem o quê? 18, 20 anos, sei lá. Ele é velho já. Ele volta quando ele tinha 8 anos de idade, com uma mente de 20. Então ele tá ali no universo dele criança, e ele se vê na situação que ele sabe o que aconteceu com a melhor amiga dele, que foi assassinada num dia que ela saiu de noite pra brincar no parque. Então ele fica ali, ele vê que dia é, quando ele tem 8 anos de idade, e vê que falta um mês pra parada acontecer, alguns dias pra parada acontecer, e ele fica ali tentando mudar pra fazer a menina não morrer no futuro, entendeu? Não morrer. Porque ele sabe, né, ele já é velho e sabe que a menina morreu. Aí a história se decorre em volta desse plot aí, eu acho maneiríssimo. É muito parecido com o Efeito Borboleta, né? Mesma coisa, sim, na verdade. Muito parecido. E o outro que eu queria falar logo, deixa eu falar logo também, que pra mim esse é o qualidade absurda, é o Steins Gate. Eu recomendo os 2 pro pessoal que tá ouvindo aí o podcast assistir. Assistam Steins Gate primeiro. Tem na Amazon Prime, vocês não precisam baixar de maneira ilegal. Pode ir lá assinar lá e assistir, que é maneiríssimo, 24 episódios, curtinho. O Steins Gate, não vou dar muitos spoilers, mas assim, o cara, ele consegue inventar, ele é um cientista, é um anime de comédia e drama, e por isso que ele é muito foda, porque ele é... No momento você tá rindo pra caralho da loucura que acontece, que ele não se leva a sério, e no outro momento você tá chorando que nem uma criancinha, porque ele é muito triste. E ele criou uma máquina pro celular dele, conseguiu modificar o celular dele, esse cientista, e ele consegue fazer a mente dele ir pro passado, entendeu? Ou pular de linhas temporais, né? Pro corpo dele de outra parada.
sempre quando ele manda mensagens, ou seja, ele consegue mandar uma mensagem pro passado, pro eu dele do passado. E quando o eu dele recebe essa mensagem, ele muda e volta, vai pro tempo da mensagem, quando a mensagem chega. E tudo em volta, ele é o único que tem a capacidade, esse poder, entre aspas, de manter a memória. Todo mundo não sabe o que acontece, esqueceu, vive o que estava vivendo naquele momento ali. E ele fica nessa de querer mudar o passado de todo mundo, mandando mensagens de texto para as pessoas. Então a menina lá que o pai foi assassinado quando saiu. Aí ele manda um texto pro pai dela no passado. Não sai de casa dia tal. Aí o cara não sai, quando ele troca de linha temporal, tá tudo diferente. A menina, inclusive, não tá com eles, porque não encontrou, a circunstância da vida não encontrou. Porque eu fui viajar com o pai no dia que eles iam se encontrar e nunca se encontraram. E ele vai fazendo um monte de merda, e chega um momento da história, que é aquela parte do que você tá falando lá, do universo ele sempre se adapta, que a menina lá, que é o pai humântico dele, morre. E ele fica tentando sempre impedir isso e não consegue. Ela sempre dá um jeito de morrer. Então, assim, é uma história foda, que eu acho que não tem paradoxo nenhum. Como não, cara? Você tá louco? A gente tá falando de paradoxo desde o início. Como não tem paradoxo se ele voltou no termo na mesma linha temporal? É paradoxo. Não é na mesma linha temporal, são linhas temporais diferentes. Ah, tá, tudo bem. Por isso que não tem paradoxo, por isso que é bom. Inclusive depois tem um spin-off que conta a história da outra linha temporal onde deu tudo errado. Onde o final ele não conseguiu resolver. E aí conta a partir dali, entendeu? É muito maneiro, assim. E é uma puta de uma história foda que pouca gente conhece. Eu acho que as pessoas teriam que conhecer mais. Assista Stargate pra deixar o Anderson feliz, que ele tá falando disso há um mês já. Sim, Stargate é a vida. Então Stargate melhor que One Piece, né? Não, aí você tá, porra, também forçou a amizade aí agora. Não existe uma galera com isso. Vocês pensam mais alguma aí, ó? Copelo, Erisvaldo? Forma diferente de voltar no tempo? Tô tentando lembrar se teve alguma que fosse realmente diferente das outras. Não sei, essa máquina do tempo, voltar no... Então, tem uma que eu queria falar, que a gente tem que falar, que é o filme A Chegada. A da banheira. Da banheira? A da banheira, cara. Tem uma que é a da banheira. Hot Tub Time Machine. É um filme de comédia também. Que isso, cara? É filme pornô? Pois não, cara. É filme de comédia, cara. Ai, meu Deus do céu. Hot Tub. Eu lembrei. Hot. Ai, você tá de sacanagem. O filme A Chegada, pra mim, primeiro que foi, né, por enquanto, esse episódio está sendo gravado em 2020, em agosto de 2020, e A Chegada foi o último grande filme de ficção científica pra mim. Não tem nada melhor e recente atualmente. É excelente esse filme. Para dar um contexto à galera que tá ouvindo no futuro aí, Tenet, que é o do Nolan, tá pra sair. Então por isso que a gente tá falando até agora. A gente não sabe de nada, a gente só viu o trailer e eu nem trailer vi. A Chegada, pra mim, eu acho que é a forma mais criativa que eu vi de viagem no tempo, cara. Porque A Chegada é sobre linguagem, sobre comunicação humana. Uhum. E a forma de se passar uma ideia, né? E é interessante que ele fala do limite de como que a linguagem que você usa limita a sua forma de pensar e de ver a realidade. E realmente, se você, né, usa um idioma na sua sociedade que... Eu já vi isso em algum lugar, que existem idiomas, por exemplo, que não tem o conceito de negar, de não. Você fala outra coisa, que eu nem sei o que é. Por exemplo, no Brasil, no português, que tem a palavra saudade, que não tem no inglês. Às vezes, só o fato de você ter essa palavra, saudade, você consegue pensar sobre a ideia de saudade de uma forma que nenhum americano consegue.
Os chineses também têm uma parada, se não me engano, é sobre alma gêmea. Uma parada assim, tipo, essa palavra deles lá, o conceito é outra. Eles têm uma palavra pra isso, mas o conceito é todo outro. É como se vocês estivessem já destinados pra sempre se encontrar. É uma parada muito doida que eles têm uma percepção diferente, sabe, desse conceito de alma gêmea, né, de amor e tal. Tem o alma gêmea, é o termo que o Oeste usa pra traduzir, mas é uma coisa do tipo... aquele que entende a canção da minha alma. Isso, uma parada assim. É muito doido. E é uma palavra em chinês. É uma palavra em chinês, é um ideograma lá. Que aí quem fala aquela língua tem essa ideia que você que não fala nem pensa naquilo. Então assim, A Chegada ele fala disso, porque vem lá as naves alienígenas, chegam na Terra e elas querem se comunicar com os humanos, ninguém tá entendendo nada, eles chamam lá uma espécie, cada país, chegaram, sei lá, 7 naves em 7 países diferentes. Aí os humanos levam essa especialista, essa linguista, e ela vai aprendendo o idioma dos alienígenas, que é um idioma louco, porque tudo que eles escrevem é circular. Então as frases são todas, elas não têm nem início nem fim. As ideias são todas circulares. É a forma que eles se comunicam. E ela entende isso, começa a se comunicar com eles. Ela descobre que, né, ele consegue entender a ideia de que o que os alienígenas falam, que é quando ela pergunta o que vocês vieram fazer aqui, eles falam: eu vim dar a vocês uma ferramenta. Que aí os chineses traduziram errado pra arma. Eles traduzem pra arma. E aí acharam que ia ter guerra e tal, coisa e tal. Mas não, é uma ferramenta. Aí ela descobre que é uma ferramenta e a ferramenta é o próprio idioma deles. Porque quando você aprende o idioma, você para de pensar de uma forma temporal que é só em uma direção. Né? Tá sempre indo para frente no tempo. Porque o idioma ele não tem esse conceito de início e fim. E aí a mente daquela mulher muda de uma forma que ela começa a poder viajar no tempo com isso. Olha que louco, muito maneiro. E o filme brinca com isso desde o primeiro segundo do filme. Exatamente, o começo do filme é o futuro, né? Você já vê ela com a filha, mas só que depois você descobre que ela ainda não teve a filha. E aí o próprio filme ele faz isso, né? Você tá achando que esse é o começo? Não. Não, esse é o final já, né? Você começa vendo o final, entendeu? É muito bem feito e eu acho que foi a forma mais criativa que eu vi alguém usar a viagem no tempo, cara. Sim, é maravilhoso. Assim, e esse filme é o tipo de filme que você tem que assistir 2 vezes, né? Você assiste a primeira, toma o soco na cara lá da grande revelação, aí tu volta pra assistir e começa a ver que tudo tá ali já desde o começo. Encaixado, né? É absurdo. Porque é bem feito. Só que é aí que tá, né? Eu entro em contradição, né? Eu sou maluco mesmo, viu? Não, se bem que eu não entro em contradição, eu não sei. Mas esse filme gera paradoxo. Isso que eu ia falar. Esse filme, ele tem um paradoxo, né? Mas é engraçado, eu acho que ele quer explorar justamente isso. Mentira, não sei. Eu acho que eu só gostei muito do filme mesmo. Não, eu acho que você gostou do filme, eu entendo. Você gostou do filme porque ele tem uma forma diferente de contar a história, mas uma forma diferente também de olhar pro tempo. Dizer que o tempo não é essa coisa, né? Fechadinha, tipo, início, meio, fim. E não, ele fala, cara, o tempo tá da maneira que apresenta no filme, sei lá, quase atemporal, né? As coisas acontecem de maneiras diferentes, porque ora ela tá pensando na filha, que acontece muito isso no filme. Enquanto ela tá falando com os alienígenas, ela tem essas visões da filha dela. Que são visões do futuro, porque ela tá aprendendo o idioma, né? Sim, e até tem um negócio no filme que é paradoxo ali. O general chinês dá o telefone pra ela não sabe o telefone dele, mas ela liga pra ele no passado. Porque no futuro ela viu numa conversa com ele, né? E ele fala o telefone pra ela. Não, o paradoxo vai além, porque ele não fala o telefone. Tudo bem, tem a parte do telefone, mas ela só convence ele a não começar uma guerra porque ela fala pra ele... Uma frase da esposa dele. Isso, uma frase da esposa dele. Que ele só fala pra ela porque ela pediu pra ele falar pra ele. Que é pra ele falar pra ela. Ela convence ele a não começar uma guerra porque ela fala isso pra ele. E aí no futuro ele fala isso pra ela porque ela falou que ele tinha que falar pra aquilo acontecer. Eita! Não, ela pergunta, como é que eu vou te convencer? Aí ele vai e fala a frase pra ela. Isso ela perguntando no futuro. Mas aí é que tá, vamos falar a verdade. É porque esse filme, ele é um ciclo. Ele não é um filme que tem início e ele não tem fim.
Ele é um filme que é circular, igual a linguagem. Meio que o filme se justifica, né? A ideia do filme é a parada lá até de que a gente tava falando mais cedo do não existir livre-arbítrio, né? Como, segundo o filme, o conceito de tempo é circular, tudo já aconteceu. Então, o que acontece com a personagem principal é que ela ganha consciência disso. É isso, exatamente isso. Porque por ela ter conseguido essa consciência de que tudo já aconteceu e ela sabe que tudo vai acontecer e sabe que é de forma circular, ela briga com o marido e eles se separam por causa disso. Porque ela fica lá tentando falar com ele e ele não acredita naquilo e fala, não, a nossa filha vai ter um câncer e ela vai morrer. E aí eles brigam por causa disso e se separam. E aí tudo sempre acontece porque é isso, é ciclo. Cara, esse filme me marcou demais, cara. Demais mesmo. Eu saí do cinema, fiquei meditando. Esse é um dos poucos filmes que eu me arrependo de não ter ido ver no cinema. Pô, cara, esse filme é muito bonito pra se ver no cinema. Eu falei, não sei, fiquei meio assim, acabou que foi passando, ninguém quis ir ver, não vi. Mas te falar, não teve muita comoção como o Interestelar teve, não, cara. Não, mas porque o Interestelar, ele é mais acessível, assim. Esse filme, essa ideia, ela não é muito simples de pegar, eu acho, entendeu? Você entender essa mensagem do idioma, a própria mensagem dela entender que a filha dela vai ter câncer, ela vai sofrer, e ela mesmo assim decidir ter a filha pra passar o tempo que ela tinha com ela, sabe? Isso. Que é tão bonito. Sim. Se você se perde ali no meio do filme, tipo, porra, alienígena, guerra, não tô entendendo mais nada, tu no final não consegue, cara, capturar essa profundidade assim, entendeu? O Interestelar, ele é Nolan, né, cara? E ele é mais ação com muita ciência envolvida também. Isso. Por mais loucura que seja, o Nolan, ele sempre nos filmes dele tenta botar um mínimo de âncora pra você meio que pautar ali numa parada que é meio real, entre muitas aspas, pra você não se perder ali, realmente. Cara, eu acho que o Nolan, ele faz o melhor dos dois mundos assim. Ele não é o melhor dos dois mundos, mentira. Ele baixa um pouco a bola filosófica, de tentar explorar uma questão no limite, mas ao mesmo tempo ele torna o filme dele uma coisa mais acessível, que todo mundo consegue captar e se divertir, sabe? E traz uma discussão em família e tudo mais, sei lá, sua avó, seu pai, sua mãe, sua irmã, vai todo mundo entender igual. Diferente de, por exemplo, A Chegada, pra mim, é óbvio, não tô falando que tem gente que não vai conseguir entender. Eu tô falando que ela exige que você sente e absorva aquele conteúdo. E tem gente que não foi lá pra isso. Foi lá pra ver um filme de alienígena e... tem gente que viu... porradaria. Tem gente que viu o trailer, invasão alienígena vai ser Independence Day. E chegou lá e... Independence Day 75. Pois é. Ficou esperando aquele lá do Tom Cruise, como é que é? Guerra dos Mundos. Ficou esperando aquele lá. Pois é, alguma coisa assim, entendeu? É que nem, cara, eu tenho preguiça de ver série às vezes que eu acho que vai ser interessantíssima, mas eu falo, cara, eu não tô afim de pensar, eu trabalhei o dia todo, eu quero sentar e ver uma parada que eu não quero, sabe, não quero pensar mais hoje. E aí eu vejo, sei lá, vídeo do YouTube que, sabe, não quero dedicar aquele tempo. Aí o Nolan não, ele faz mais ou menos, o Nolan é aquela parada de camada, se você parar pra analisar, você vai ver umas coisas muito interessantes. Mas se você não quiser também... Se você ficar só no rasinho, você tá ali. Exatamente. Um gênero de filme também que é estilo de loop, né? Geralmente de um dia, alguma coisa mais curta, né? Eu bem ia falar isso, do Dia da Marmota. O Guerra dos Mundos é esse, ô Anderson? Não, Guerra dos Mundos é alienígena. Guerra dos Mundos é outra parada. Qual que é um do... Limite da Manhã. Isso. Caraca, era esse aí. É do Tom Cruise também, Isso. O primeiro que eu vi que, assim, quando esse filme chegou, confesso que essa ideia já estava muito batida, assim, pra mim. Foi legal ver. Mas aí que tá, essa ideia é uma ideia batida. Vamos falar a verdade. Cara, eu só lembro de Dia da Marmota. E recentemente aquele Aborte Te Dá Parabéns lá, que eu nem vi, mas parece ser um filme Nossa. É porque pra mim, eu vi um filme muito antigo que tratava disso muito bem também, que chama Meia-Noite e Um. E aí era um dia também que ficava repetindo e tinha... Foi isso que eu confundi, que o
o Anderson falou ali, que era uma máquina do tempo, aí tinha uma maçã assim na máquina do tempo, e aí toda vez que a máquina ligava, voltava, e era bem na meia-noite 1, só que só esse cara que, aí botaram lá que ele tomou um choque, ele consegue lembrar daquele dia, e todo mundo reseta a memória, inclusive os cientistas que estavam fazendo experiências. Então aquele dia ia repetir pra sempre, e só aquele cara descobre. Só que acontece isso, que ele vê uma mulher sendo assassinada, sendo morta lá, e ele tenta salvar ela, e ele tem esse dia que fica repetindo pra salvar. E aí nesse dia ele vai descobrindo toda a trama e tal, bem legal. Um filme muito antigo. Ó, você falou do Morte está de parabéns. Cara, esse filme Desculpa, tinha calma aí. tudo pra ser bom. Calma aí, cara. Por quê? É Por quê? porque você falou a morte está de parabéns. Eu fui ouvir isso, né? A morte tá de parabéns. Eu acho que o nome é A Morte Te Dá Parabéns, não é? Ah, é verdade. Tá de parabéns, irmão. Te dá parabéns, é isso mesmo. Te dá parabéns. A morte tá de parabéns mesmo. Porra, tá batendo geral, filho. Tá de parabéns mesmo. Então nos que o Tá de diga. parabéns. Com Covid a morte tá de parabéns. Ai, caralho. Mas enfim, a morte te dá parabéns. Esse filme ele tinha tudo pra ser um filme interessante no sentido de a garota ter que descobrir quem que é o cara lá que anda matando todo mundo e tal, porque ela fica nesse dia da marmota. Toda vez ela morre, toda vez acontece, né, alguma coisa. Só que, cara, o filme ele não faz isso de uma forma muito boa, cara. Você viu então, né? Eu vi o 1 e eu vi o 2, cara. O 2 é pior ainda. O 2 é muito ruim. Cara, só pelo trailer me parece filme de terror B tipo Pânico. Isso. É, mas é meio isso. A ideia é meio essa mesmo. É engraçado como é que essa ideia de loop temporal, que o Erisvaldo falou, por exemplo, a ideia tá batida. Cara, eu acho que tem muito menos filme de loop temporal do que tem de viagem no tempo. Só que eu acho que a diferença é que quando você fala filmes de viagem no tempo, você fala de um conceito que pode ser explorado de muitas formas, enquanto o loop temporal parece ser uma ideia muito específica, que quando você faz outra história com isso, você parece que tá contando a mesma história. É você tentando resolver um problema até achar a solução, né? O loop, exatamente. O loop temporal é justamente você pegar uma viagem no tempo que pode ser uma história muito grande, você reduz aí geralmente pra um dia. Aí fica repetido, né? Pois é. Então, facilmente sua memória ali fica... associa tudo que tem a ver, né? Esses filmes, eles têm geralmente uma mensagem, né? Quando o cara descobre, ele se torna uma pessoa melhor, aí o loop termina, sabe? Uma coisa assim. Isso. O Limite do Amanhã, eu não tava dando nada, porque assim, pra mim, filme do Tom Cruise, hoje em dia, é qualquer coisa, assim. Que isso, rapaz? Cara, pra mim ele meio que acorda, fala, preciso ganhar dinheiro, ele pega um script pronto em algum lugar e faz um filme meia boca, assim. Ué, mas ele é ator, cara. Não, sei, mas assim, os filmes que tem ele, geralmente são assim, entendeu? Isso que eu tô falando, é muito estranho, parece que ele escolhe os scripts já batidos. Porque, cara, eu nunca mais vi um filme dele que seja assim, caraca, que filme maneiro, é tudo... Cara, Jack Reacher era qualquer coisa. Os últimos Missão Impossíveis foi qualquer coisa. Não, Missão Impossível já tá virando... Tipo, forminha. Eu gosto de Oblivion, cara. Não, Oblivion é legal. Oblivion acho que foi o último filme dele bom, assim. Falar assim, bom mesmo, foi Oblivion. Pois é, eu não tava dando nada e eu ia falar desses dois filmes. O Oblivion, que eu vi, eu falei, caraca, olha só, até que foi bom. Eu fiquei assim, feliz. É um bom E filme. o outro foi esse, O Limite do Amanhã, eu gostei, cara. É bom, o filme é bom. Eu critiquei, mas eu gostei pra Eu caramba. não gosto muito não, eu achei... Deu sono. Achei interessante a ideia, a forma que eles abordaram também de ter o alienígena mestre ali e o conceito dessa arma alienígena, né? Achei legal. Então, me lembra aí, porque eu esqueci. Tem um alienígena que é o que faz voltar o tempo. Era assim, era um organismo alienígena gigante que dominava mundos, né? Alguma coisa assim. Só que pra ele ter sucesso, pra dominar o mundo, ele tinha essa arma de voltar no tempo. Ele falhava até descobrir, né? Ele era uma forma gigante orgânica com uma mente compartilhada. E dessa mente compartilhada, algumas dessas formas orgânicas separadas, mas ligadas à mente dele, tinha essa chave o sangue dele carregava essa arma aí do tempo. Então se eles morressem, qualquer um desses morresse, voltava o tempo naquele dia
E aí eles tentavam uma coisa diferente pra sempre ganhar a guerra, entendeu? Essa era a ideia. Ah, e o personagem principal, ele acabou tomando esse sangue aí, foi banhado por Isso. ele, sei E lá. ele vira uma dessas unidades compartilhadas. Essa é a fraqueza, digamos assim. É isso que acontece com ele? Nossa, eu também não lembrava de É, nada. porque ele fica imune. Na verdade, ele e aquela mulher sinistrona lá, do exército. Os dois conseguem isso. É, na verdade, em tempos diferentes. Então, essa é a parada que é uma fraqueza bem interessante. Não me lembro como é que perde exatamente. Mas ela tinha isso, e ela era uma lenda, porque ela não morria, justamente porque ela voltava no tempo. Só que aí acontece alguma coisa que ela perde, e ele ganha no mesmo dia. E ele vê ela morrendo, então ele tem que salvar ela, e aí começa o filme. Pra ela ensinar ele o que tá acontecendo. Isso aí. Ele sempre aborda ela todo dia. Ele fala, aconteceu isso comigo, ela vai treinando ele. Só que ele lembra. Só que ela sabe de tudo, de como funciona. Então quando ele conta pra ela o que aconteceu, ela já sabe como proceder. Ela já entendeu. Ah, então você tá igual a mim, coisa e tal. Inclusive tem uma cena muito engraçada, né? Bem legal, que é quando ele tá procurando uma chave no quarto, que ele já sabe onde é que tá, mas já aconteceu várias vezes e ele tenta, tipo, conquistar ela ali, né? Ela, peraí, você já sabe onde é que tá a chave. Porque ela já tem a experiência do que aconteceu. Eu não lembro dessa cena, não. Pois é, eu gostei desse filme, apesar de... Engraçado, essas histórias de loop temporal, elas são muito interessantes porque elas não tem paradoxo, né? Tem um loop ali que tá... Sabe, tem paradoxo? Tem, na verdade tem. Só que parece mais uma... É justamente aquilo que eu falei. Você quer explorar o paradoxo, que é esse loop. Então, pra mim, sim, funciona maravilhosamente bem, entendeu? É uma situação... Porque é o que acontece com muita história, geralmente histórias boas, né? Você pega uma situação inusitada e bota uns seres humanos ali e tenta entender o que quer acontecer, né? Aí é a mesma coisa, você bota um ser humano numa situação impossível, que é um loop temporal, e como é que você vai, né, a partir daí, entender como é que um humano se lida com... O Limite da Manhã eu achei um bom filme e eu fiquei feliz porque... Quer dizer, um bom filme. Eu achei o filme divertido. E eu fiquei feliz porque eu descobri que ele era baseado no mangá. E eu fui ler o mangá. E é bem bom o mangá. E o filme, ele é bem fiel. O que é muito raro. Quando você pega um filme americano que adapta um mangá, geralmente é uma merda sem precedentes. O Alita? Alita é um deles. Dragon Ball. Death Note. Nossa. Sabe, o nego caga em cima do mangá, pega o mangá, bota no vaso e caga em cima e entrega pra você. Pô, Death Note, meu Deus do céu, velho. Pra quem não conhece o mangá não tem o nome de Edge of Tomorrow. O Edge of Tomorrow é o filme só. O nome do mangá em inglês, pra você procurar na internet, é All You Need Is Kill. Que é um nome muito merda, eu prefiro Edge of Muito Tomorrow. merda, exato. Aí é esse. Lê que é bom pra caramba também, e é bem parecido mesmo com o filme. Eu tentei ver Doctor Who, assim, do começo, mas o começo é bem meio merda, assim. Mas eu gostei da ideia, mas tem muito episódio. Doctor Who Viagem no Tempo? Porra, pra caralho. Ele vai pra qualquer coisa. Ele é Rick and Morty, cara, Doctor Who. Cara. É o Rick and Morty de antigamente. Mas eu passei pela mesma coisa que o Erisvaldo passou. Eu tentei assistir porque tem uma fanbase muito forte do Doctor Who. E aí eu fui ver que a parada tem, sei lá, 80 anos, sei lá quanto tempo tem, que é impossível assistir tudo. Eu fui assistir a partir dos novos, né? Que teve um hiato gigante. Aí eu fui assistir a partir dos novos. E esse é muito low budget, assim, total low budget mesmo, assim. Os atores são muito ruins. Eu achei esse... Era cringe. Não, mas então, a parada do Doctor Who é que são esses seriados feitos pra TV. Aí seriado pra TV, realmente ele é mais low budget mesmo. Não, porque eu acho que ele veio antes da era Netflix, entendeu? Sim, eles são antigos. Mas muita gente que eu já ouvi falar do Doctor Who é o seguinte, você fala, tem que assistir meio suspensão de descrença total, assim, do que você tá assistindo. Não, é só pela historinha mesmo, mas aquele começo é meio ruim e tal, aí o nego fala, não, o começo é meio ruim, daqui a pouco começa a ficar bom e tal, não sei o que, mas tem gente que fala, pô, nunca vai ficar bom esse negócio, e aí é 880. O Doctor Who, pelo que eu vejo, são histórias muito interessantes, muito mal executadas pra mim. Aí, isso que você falou da suspensão de descrença,
Não é suspensão de descrença, é desligar as suas exigências quanto à É qualidade. isso. Isso. Tipo assim, é que eu tenho muito isso com videogame. Se você me bota um RPG com uma história maneira de Nintendinho, que é um monte de pixel ali, eu até vou curtir, porque eu me amarro numa boa história assim e tal. Mas eu não sei porque quando eu vejo filme mal executado, fica muito ruim pra mim, eu não consegui, dava muito cringe. Aí eu lembro que... E assim, era uma história, não era assim, muito... Pra mim, tá, gente? Não eram muito interessantes. Eram interessantes, tá? E aí eu falei, pô, tentei ver, vi uns 10 episódios. Falei, gente, não tá indo, cara, tá muito ruim. Aí eu fui falar, aí eu fui falar com a minha amiga. Falei, ó, e aí, quanto é que vai ficar bom? Ela, não, pô, não é possível, Marcos. Você vai lá, vai pro futuro. Vai pro futuro. E vê o episódio, como é que todo mundo fala? Ah, sei lá. O episódio dos anjos lá, dos anjos que... Ah, da estátua. Da estátua, que quando você olha a estátua, ela para, Isso. Cara, aí todo mundo que eu conheço fala que esse é o melhor episódio do Doctor Who que você tem que assistir. Aí eu fui direto pra ele. Cara, é maneirinho. Vai. Aí eu falei, gente, se isso aqui é o melhor, eu não vou me dar o trabalho de ver 300 episódios, cara, eu não vou conseguir ver. Não, eu tenho uma curiosidade particular com essa história do Doctor Who, que é engraçado, que eu nunca liguei, assim, sempre vi, né, pessoal falando, Doctor Who, um ou outro, assim, viciadão, defende pra caramba e tal. Tinha olhado, assim, bem por alto, mas nunca me interessei de verdade em ver. Eu fui ver Doctor Who quando o Rick, do Rick and Morty, falou, eu sou o Doctor Who desse universo. Falei, porra, agora eu vou ver. Caraca, eu nem lembro disso. Aí eu assisti alguns. E tem um episódio que eu gostei do Doctor Who, não me lembro agora, acho que foi uma temporada intermediária aí, que ele encontra outros Doctor Who's. Aquele eu achei interessante, mas... Assim, Rick and Morty acho que é outro nível. Cara. Por quê? Porque o Doctor Who, ele se leva a sério. Quando você tá se levando a sério, e aí você faz essa parada meio cringe, aí eu fico, putz... Agora o Rick and Morty, tudo que ele não quer é ser levado a sério. É ser levado a sério. É isso que funciona. E aí funciona, que é maravilhosa. Mas é engraçado porque não é que você tem que relevar tudo que o Rick and Morty fala. Não, é óbvio que não. O Rick and Morty tem mensagens muito profundas ali. Só que ele não tá falando de uma forma séria. O desenho é mal feito, sabe? É zoado, sabe? Você tentar... Mas eu vou dizer, cara, o Rick and Morty ele tem uma coisa pra mim, assim, que por mais a pegada de comédia que tenha... Eu acho ele muito coerente. E isso pra mim é o que geralmente me prende em história, principalmente em Viagem do Tempo. Eu acho muito coerente as coisas que ele apresenta. Eu acho que o Rick and Morty, ele é coerente até quando você para, tipo, você não quer pensar muito. Se você parar pra pensar e prestar atenção, você vai achar incoerências. Só que eu acho que o problema é que o Rick and Morty, cada episódio é uma metralhadora de informação. Muita informação falada ao nível de palavras por segundo absurdo. Assim. Você, caraca, é tudo acontecendo. Então, por quê? Porque não é pra você tentar, sabe, ver lá, por exemplo, Dark, que você termina de ver e, caraca, tudo fez sentido, vamos voltar agora e ver os detalhes. E aí você fica, olha como o autor pensou nisso, que maravilhoso. Não, ele quer, meu irmão, para de pensar muito, segue aqui comigo e ouve essa mensagem que eu quero te passar aqui, essa história maneira que vai te fazer rir, entendeu? Pra mim, eu vejo Rick and Morty assim. Cara, eu acho que você vai achar incoerência pra cacete, se você parar pra pensar. Pô, cara, sei lá, eu acho uma obra-prima, assim, de questão de história. Não me lembro, assim, de ter visto. Na verdade, a única fragmento de incoerência que eu vi foi o que eu falei com o Peluso mais cedo. Mas da última temporada aí, porque todo o resto, cara, acho tudo muito bem pensado nos mínimos detalhes, assim. Não me lembro de ter visto algo que, pô, isso aí tá furado. Não me lembro. O que geralmente é muito fácil pra ver em algumas histórias, principalmente com Viagem do Tempo. E principalmente em filme. O Rick and Morty não tem viagem no tempo, né? Ele que pra mim não é viagem no tempo, que você muda de universo lá. Eles chamam de tempo e espaço, né? Mas é muito mais dimensão do que o... Mas realmente, acho que o fato dele não ficar voltando, né, no passado evita paradoxo. Eu lembrei de uma parada que eu queria falar. Apesar do jogo ser uma merda, eu queria falar de um jogo que faltou a gente falar dessa mídia, né? A gente falou de livro, falou de série, falou de filme, mangá, anime, e tinha um jogo que tem viagem no tempo, que eu acho muito bom. O jogo, hoje em dia, a franquia, com uma merda, tá melhorando um pouco de novo, mas eu sempre achei o conceito muito bom, que é o Assassin's Creed.
Assassin's Creed tem muita viagem no tempo e muitas pessoas meio que não se ligam muito nisso. Então, Assassin's Creed, a viagem do tempo é a que você falou que você volta só em mente, né? Isso, mas a parada do Assassin's Creed, o pulo do gato. Você volta, mas não é pra você mesmo. Você volta pra um antepassado seu. Você revive. É verdade. Isso. Você aí. revive, não é você. Você revive um antepassado seu em um momento da história. E quando eu vi, quando saiu o primeiro e eu vi esse conceito, eu falei, porra, que maneiro! Porque, de acordo lá com o jogo, o cara que é o Ezio, né? Lá, que é esqueci o nome dele no futuro. Não, é o Altair. Altair, Altair, mas tem o nome dele O no Altair futuro. é o primeiro. Isso, é o primeiro. Altair é o nome. Eu não vou lembrar o nome. Enfim. O cara lá que é do futuro, ele é antepassado do cara lá das cruzadas lá atrás, lá. Sim, do Altair, pô. Do Altair, e aí quando ele entra lá na máquina, ele volta e você revive as memórias. Mas ele muda o passado, não? Ele só vê pra não, coletar ele informação. Só vê. Exato, ele só vê pra obter informação, exatamente. Aí você depois descobre que essa empresa que faz a tempo quer buscar uma informação, acho que de um artefato perdido, alguma parada assim, e fica procurando pessoas pra ir voltando no passado pra fazer essa pessoa reviver os caras específicos lá, chaves de cada espaço na história, pra poder pegar essa parada. Esse conceito é muito bom. Eu acho que a empresa se perdeu. Não, mas aí é que tá, vamos falar a verdade. É porque eu imagino que talvez eles só tinham pensado até o Ezio. Depois do Ezio, dali pra frente é porque fez sucesso e queriam continuar fazendo o jogo, né? Tanto é que o do Ezio tem 3 jogos só dele, porque é o melhor, né? O melhor Assassin's Creed, né? O do Ezio. É porque também aquele tempo, eu gosto muito do Renascença, assim, e aí... É um jogo que te permite explorar muita coisa. Você tem praticamente jogos infinitos que você pode fazer ali. Mas o problema é a história, mas só que se perdeu na história, nem sei mais como que é a história, não sei mais como eles justificam mais, né? Porque o que aconteceu com Assassin's Creed, na minha opinião, o conceito é muito bom, como o Saraiva falou aí, é infinito, você pode explorar, inclusive historicamente, qualquer período da história da humanidade. Sim, tanto é que tem lá os vikings agora. Exato, eles já voltaram na Renascença. Renascença. No Egito Antigo. Exato, agora vai ser agora que já foram nas cruzadas, já foram na época de piratas. Teve Revolução Francesa. Então, vários momentos da história da humanidade e de vários povos diferentes, inclusive. Pô, mas tá faltando o Assassin's Creed Oriental, hein? Não, tem um. Só que é um spin-off. É um spin-off de celular, é uma merda. Mas eu tô achando que falta um jogo principal. Não é de celular não, cara. Enfim, mas o que eu acho que aconteceu com Assassin's Creed? Eles esqueceram do plot maior. Porque assim, beleza, cada jogo tem o seu plot, porque cada jogo é um momento da história lá e tem a sua parada, e tem esse conceito. Eu acho que eles só falaram, legal, o conceito é legal, vamos fazer aqui, foda-se. Entendeu? E desconectou o jogo do grande parada central, do plot central da parada toda. E eu acho que é aí que perdeu. Porque esse conceito de tentar achar esse artefato e essa parada mudar o futuro e eles terem acesso a essas memórias de pessoas de certos momentos da história, enfim. Ela é muito foda e eles não usam mais isso e meio que eles cagaram, botaram isso de lado. Então, é o que eu tô te falando, cara. Pode ser que talvez eles tenham pensado só até o Revelations lá, que era quando tinha o Ezio e o Altair. O 4, tô vendo aqui, ó, enredo. Amostras retiradas do corpo de Desmond Miles, momentos após sua morte. Ou seja, acabou ali, né, a história. Do 4 pra frente já ignora tudo. Agora, calma aí, gente. Para tudo, que a gente tá falando de jogo e eu me lembrei que a gente não falou de Chrono Trigger. Ei, verdade! Nossa! Então falemos agora de Chrono Trigger. Chrono Trigger é melhor RPG do Super Nintendo ou não? Sim ou não? Com certeza. Do Super Nintendo, não é o sim. melhor, um dos melhores. Cara, Chrono Trigger eu fui jogar velho.
porque eu não tinha Super Nintendo, eu tinha Mega Drive. Na época tinha todo o esquema de que Sega versus Nintendo, então eu odiava o Mario e amarrava no Sonic. E eu fui jogar num emulador pra celular. É muito bom, cara, é muito bom. E na verdade, falar do Chrono Trigger agora me faz entender uma coisa, que eu vou mudar. Com esse episódio do podcast, eu mudei a minha opinião. Eu não tenho problemas com paradoxo. Sabia que ia falar isso. Tá certo. Eu tenho problemas só com histórias ruins. Tinha problema? Não, desde o início eu falei, cara, eu me incomodo muito com histórias que tentam se levar a sério, mas criam paradoxos, coisa e tal. Meu problema sempre foi histórias ruins. E de vez em quando eu boto a culpa de eu não ter gostado da história e tento cagar uma regra e descubro que não. Não é por causa disso, porque eu consigo achar um outro exemplo que tinha a mesma coisa e é maravilhoso. E, cara, Chrono Trigger, cara. Chrono Trigger é muito bom. Eu sempre, assim, achei que o paradoxo fizesse parte mesmo. A história que às vezes é ruim mesmo. Muitas são ruins, né? O Chrono Trigger é a junção de dois gênios, que é o Sakaguchi lá, o produtor do Final Fantasy, com o Akira Toriyama, que é o criador de Dragon Ball. E eles dois fazem Chrono Trigger, que é uma das obras de arte da indústria dos games. É uma viagem na imaginação. Não sei, cara. É muito louco, é muito diferente. Ele vem naquele esquema de que o personagem principal... Isso tem muito em desenho, jogo japonês e anime, no caso, que são esses heróis placeholder, né? Tipo o Link e o Chrono, que eles não tem nada, não tem história, ele não é filho de ninguém, ele não fala, ele é você, né? É pra você, para você se projetar ali no jogo e tal. Mas, cara, é uma loucura de sabe, sapo falante com robô, com princesa, com tudo. E você vai pro futuro e pro passado e um mundo que nem é o nosso, assim. Cara, é uma viagem muito louca, mas é muito bom. Que não importa quando você jogue, porque eu joguei faz 2, 3 anos atrás, não lembro direito. É muito bom. É muito bom. É só isso que eu tenho a dizer. É muito bom. O Chrono Trigger é de 95, pra quem não sabe. E assim, é o que eu falo sempre. Quando uma história ou uma obra é bem feita, ela resiste ao tempo. Olha o tempo aí mais uma vez, já que é o tema do podcast. Ela fica atemporal de fato, porque o bagulho de 95 você joga hoje em dia e ainda é muito bom. O Chrono Trigger ele vem, inclusive eu vou fazer parte muito em breve da gravação de um podcast cujo tema vai ser literatura de entrada. Eu queria muito falar sobre isso. E o pessoal lá dos Culachos Cacofônicos, que é o outro podcast lá, que é mais voltado para literatura, convenci eles a gravar com esse tema e vai ser gravado essa semana. Que a gente, né, tem quem lê muito, quem vê muito filme, acaba indo para esse lado tipo, isso que a gente falou, A Chegada não é para qualquer um. Tem um livro, se você for ler Carlos Drummond de Andrade, sabe, não é para qualquer um, você tem que ser uma pessoa mais erudita e tal. Quase como se a pessoa estivesse falando que quem lê essas coisas, quem vê esses filmes é superior a quem não vê. E esses jogos, essas histórias tipo Chrono Trigger vêm pra quebrar muito isso, porque é uma história que tem muita mensagem boa, tem muitos personagens interessantes, com arcos interessantes de superação, de traição, de amizade, de romance. Mas é simples, não é uma coisa tipo, sabe, de outro mundo, não é de novo, Last of Us 2 que é denso, que te, sabe, que te incomoda, que é uma parada que você tem que pensar meses depois pra capturar tudo que o cara quis dizer. Não, cara, é uma viagem num mundo fantástico, com personagens simples, porém muito bem explorados, e que você, sabe, gosta de todos eles, desde a mulher lá da era da pré-história, que é maravilhosa, até o Crono, que bem ou mal é você, mas ele também tem ele é o herói, ele é sempre o bravo, o guerreiro, sabe, é aquelas historinhas tipo, se você parar pra pensar, tem muito clichê, tem muita coisa que vem numa forma, mas também tem que pensar que é uma história de 95, que na época não tinha muito RPG assim, né, enfim, cara, é uma experiência maravilhosa jogar Chrono Trigger, cara. Não há problema no clichê se ele for bem feito. A parada mais uma vez a gente chega lá naquela tua questão, Saraiva, o problema não são o que acontece na história, o problema é como a história é feita. Se ela for bem feita,
Ela é boa independente do assunto, do que ela trata, enfim. Pois é, quando a gente lida com arte, e eu fui vendo cada vez mais conforme eu fui escrevendo, você não tem como ter regra, cara. Não tem regra e geralmente as melhores histórias, as melhores coisas, os melhores filmes, os melhores jogos, as melhores músicas, as melhores pinturas, qualquer tipo de arte geralmente são coisas que fogem do que você achava que era bom. Tipo, saiu um filme novo medieval aqui. Você vai no cinema esperando ver Senhor dos Anéis, uma coisa parecida. E você vê um filme completamente diferente, que o cara tem uma arma, uma moto. Tipo aquele meu conto lá, Diamante. Caraca, e você acha maneiro. Por quê? Porque é bem contado e é uma coisa que foge, sabe? Bem feita e que foge das expectativas e que cria... Death Stranding, por exemplo. Você não tem como saber. É uma coisa completamente diferente de tudo e cara, é maravilhoso. Só falar um parênteses aí, depois lembrar de falar da viagem do tempo de Dragon Ball, né? Do Trunks, que também é interessante. Tem uma saga de viagem no tempo em Dragon Ball, olha que louco. E que é boa, inclusive, que é bom, tem paradoxo, mas não é mal feita. Não tem paradoxo. Caralho. É outra linha do tempo. Vai terminar o podcast sem consenso do que é paradoxo. Não, mas não tem paradoxo, é linha do tempo, eles já falaram que é linha do tempo. O Gohan volta pro tempo dele, ele não fica ali, ele volta pro tempo dele, então acabou. Ele acha que voltou pro tempo dele, né? Ainda tem isso, pode ter isso também, ele acha que voltou pra linha do tempo dele, que pode ser uma outra linha do tempo. Essa confirmação de linhas do tempo apareceu agora no Super, que zoou a parada pra trás, mas na época a gente achava Exatamente, mas porque nego ficava reclamando, porque ia causar um paradoxo e nego ficava puto. Na verdade, nos eles explicam, porque o fato do Cell ter ido pro passado já mostra que existe linha do tempo, porque só tem uma máquina do tempo, e eles duplicaram a máquina do tempo vindo de outras linhas, né? O Trunks vem, na outra o Cell vem. Pra mim ali no Dragon Ball ficou bem óbvio, assim, que era outra linha do tempo e tal. Mas a parada é que eu acho que é bem escrito pra caramba pra um padrão de shonen de porrada que é Dragon Ball, que é só isso. Cara, calma aí, vamos lá, né? Não é bem escrito, né? Por isso que eu falei pro padrão de Dragon Ball. Dragon Ball não exige muita história, porque Dragon Ball é poderzinho, luta e porradaria. O que ele tá falando é que é a história mais complexazinha, assim, que tem no Dragon Ball, né? Ele tenta aprofundar um pouco mais, assim. Eu vi um vídeo que fala justamente sobre isso, né? Que o pessoal critica muito Dragon Ball. Dragon Ball não tem enredo, não tem história. Mas narra, assim, só descreve Dragon Ball com as suas palavras. Você vai ver que tem coisa pra caramba. Não, Dragon Ball dá pra resumir em: o universo está em perigo, o inimigo é muito forte, vamos treinar pra ficar mais forte e derrotar. É isso. Todas as sagas são claro, os motivos, mas se você pegar os elementos do enredo, acontece muita coisa. O que motiva, assim, sempre é um guerreiro forte, o cara vai lá, quer enfrentar o guerreiro forte pra vencer e pronto. Mas se você parar a pensar em termos de enredo de história, acontece bastante coisa que, assim, o pessoal fala, é previsível, mas tem um monte de coisa que você, Cara, na moral, cara, Elisvaldo, não tem nada demais, cara. Dragon Ball é sempre... Pode falar, cara. Você tá muito pisando em ovos, cara. Você tá muito pisando em ovos. Pode falar, cara. Não tem enredo aí. Não, eu só tô falando o seguinte, que eu também era dessa linha, tipo, Dragon Ball não tem enredo e tal, e é só simples. Eu vi um vídeo, eu vou ter que agora depois pesquisar e passar pra vocês. Faz um episódio 2 de podcast de Viagem no Tempo. Mas assim, o cara, ele foi narrando umas coisas, eu falei, cara, realmente, assim, uns aspectos que eu mesmo não tinha parado pra pensar. Eu vou mostrar pra vocês, e aí de repente vocês mudam de opinião, ou não. Eu queria ter voltado no tempo pra não ouvir o Juninho falando essa loucura toda aí. Esse seria uma boa viagem. Por exemplo, eu não quis entrar muito na maconha, mas já entrando, você tava falando sobre, é possível ir pro futuro e talvez pro passado. Eu falei, não, talvez pro passado, a princípio não. E aí tem dois conceitos, já falando de tempo e espaço, que eu acho interessante pensar, que tem o conceito do buraco negro, né? Que você não consegue, nada sai, nem a luz, e você tem o buraco branco, né? Os white holes, que nada entra. Então, se você parar pra pensar em tempo e espaço, seria como
voltar pro passado seria você tentar entrar no buraco branco, que é impossível. Caralho, o quê? Como é que você conectou buraco branco com viagem pro passado? Buraco branco nada pode entrar. Aí você falou, então entrar no buraco branco e voltar pro passado. De onde que de A saiu pra B ali? Como é que... Então, pois é. Fica aí eu falei que ia falar alguma coisa fumada tipo no assim, final. Então, é essa aí. Cláusula A. Ninguém entra no buraco branco. Tempo e espaço, Cláusula espaço. B. Tempo e espaço. Você não pode voltar no tempo, entendeu? E você não pode entrar no espaço do buraco branco. E aí, já que não pode os dois, então se você conseguir um, consegue o outro. Não, aí é com você. Aí é você que tá falando, não sou eu não, porra. É você que falou. Seu maluco. Fica aí a reflexão. O que é interessante de pensar são essas ideias que são o limite da ciência, que confundem a nossa cabeça mesmo. A ideia da não existência do tempo. Então, por exemplo, buracos negros. Quanto mais perto você tá do buraco negro, o tempo passa mais devagar para você, em comparação com o resto do universo. O que implica que se você entra no buraco negro, o tempo para. Você entra no paradoxo. Não é um paradoxo, você só não consegue imaginar, o tempo para. Ou seja, tem aquele conceito da espaguetificação, né, que... Sim. Quando você está entrando no buraco negro, a gravidade de um ponto e de outro é tão maior que você começa a se espaguetificar. Então você vai morrer. Só que, e se o tempo parar antes? Nossa. Provavelmente você, começando a entrar pelo pé, você vai ver teu pé antes de ter chegado lá, porque você vai dar a volta no buraco negro e isso pra sempre. E tem aquela outra parada que a gente ainda não explica a origem do universo, né? Que ainda vai ser, sei lá, não sei se algum dia a humanidade vai conseguir explicar a origem do universo, mas a nossa mente funciona assim, né? Tudo tem que ter uma origem e um fim. Nada é eterno e nada vem do nada. Porque a gente é a questão daquele filme A Chegada. Nós pensamos assim, nossa mente está condicionada a pensar assim. Mas, e aí, como é que a gente descobriu o Big Bang, né? Aí o pessoal foi olhando, o universo está em expansão. Você olha as posições das estrelas de um dia para o outro, elas mudaram, o universo está se expandindo. Se ele está se expandindo, em algum momento ele estava num ponto, né, mais concentrado. Porque, né, se você voltar no tempo... A mente humana é muito linear, né? A mente... progressão e bota lá... sim, mas é o que a gente tem para trabalhar. Tipo, a gente tem 3 dimensões espaciais, a gente vai trabalhar com elas, a gente tem o tempo andando de um lado pro outro, vai ser isso que a gente vai fazer. E aí, se o universo está se expandindo, num ponto do passado ele se contraiu, se você for infinitamente... o nego pegou a velocidade que o universo está se expandindo, aplicou para o passado e chegou a, sei lá, 13 bilhões de anos, eu acho, que quando o universo era um ponto condensado. E aí o pessoal pergunta, o que veio antes do universo, então? Aí eles falam assim, cara, mas é que tá, se você chega nesse ponto, o tempo, né? Não existe. Não existe tempo. Não tem tempo. E aí a origem é atemporal, né? É isso, aí a gente pensa, cara, mas como não tem tempo? Não sei, não tem como imaginar a não existência do tempo. Você começa a entrar em loop, né? Porque você fala, cara, eu vou tentar pensar um negócio que tem uma origem, mas, essa origem existe, não existe? A origem tá fora do tempo, então não é a origem, né? Como é que tem um começo? Não, como é que tem um começo? Mas aí o começo surgiu da onde? Do nada? Antes do começo... Como é que o tempo passava? Não tinha tempo, aí entrou em loop e fica nessa loucura. Que é a mesma ideia do... Você já viu falar do O Jogo com O maiúsculo? Sim. Que você perde... Perdeu. Todo mundo perdeu. Todo mundo que tá ouvindo esse podcast perdeu. Pronto, fodeu. O conceito disso tem a ver com aquilo de... O que é o nada? Que você fica pensando no universo, o universo está expandindo. Mas e se você conseguir voar numa velocidade que seja maior do que o universo está se expandindo? Você vai chegar no limite dele? E se sim, o que tem depois? O nada? O que é nada? O que é o nada, né? Você não consegue... Não é isso. Porque se você consegue imaginar o nada, ele já não é nada. Ele é uma imaginação na sua cabeça. É tipo zero. Ele já é alguma coisa. Ele já é alguma coisa, justamente. Então, só de você conseguir pensar naquilo, ele já não é nada. É tipo você representar alguma coisa com zero. Você fala, o zero já é a representação daquilo, né? O nada mesmo é algo que nem isso é. Nem isso é. Exatamente. Caralho, que legal. Olha,
Terminamos bem, hein? Você aí se despede. Esse foi o nosso episódio de histórias sobre viagem no tempo. Agora fica um pouco com as coisas que aconteceram nos bastidores. Até mais! Porra, eu já quando eu vou dormir, às vezes eu me pego pensando nessas No coisas nada. assim, do universo assim. Pega pensando do hoje, nada. Pensando no nada, foda. Agora você Não percebeu dorme, que fica sua vida é uma pensando no mentira, nada. você nunca pensou no nada. Puta, é verdade. Sempre pensei em alguma coisa. Eu quero falar também sobre, que não ia falar e você me lembrou, leiam esse conto do Saraiva, do nosso grande escritor aí do podcast, Draymond, que é um belíssimo conto. Não é sobre viagem no Muito tempo. bom, muito bem feito. Não é, mas é muito bom. Leiam lá. Geralmente, podcast, o pessoal tem aquela vinhetinha, né? Chega lá e fala alguma gracinha no começo, na hora de se apresentar. Eu ia deixar uma sugestão da gente fazer a vinhetinha agora, tipo assim... Oi, eu sou o Orisvaldo Marinho e eu vim do futuro. E aí você edita aí e coloca lá. E eu vou vir do futuro mesmo. Ai, caralho. Realmente, vai ser um áudio que veio do futuro que eu vou botar no início do episódio. Isso, Exato. exatamente. Exato. Os caras é louco, Aí quando já o pessoal porque chegar aqui, vai ter um paradoxo. Vai entrar em parafuso e a Caralho. cabeça vai explodir. é um paradoxo do começo do episódio. Ok. Então tá. Metade desse episódio vai ser extras com maluquices. Ah, com certeza. Vai ser loucura. Elisvaldo já ouviu algum dos nossos episódios, by the way, não? Eu escutei o primeiro, mas não tudo. O primeiro, o zero, ou o primeiro do Não, Last of o primeiro, o zero é o zero. Us? O zero é o que viajou no tempo, veio antes do primeiro. Não sei, cara, você fez a ordem 0, 1, 2, eu escutei o 1. Pô, tu é programador, cara, o vetor começa na posição Ok, zero. eu não tô reclamando, eu tô falando que eu comecei no índice 1. Você tá bem programador, caralho. Hoje tá foda, velho. Os caras tão chapados de coca, filho. Aí eu mandei aí no grupo aí, seu cientista. Cadê? Pô, não vou ler agora um Paradoxo dos um irmãos gêmeos. artigo. Paradoxo gêmeo. Mó textão, porra, Juninho. O bagulho tem até fórmula matemática. Ai, caralho, cara, você quer que eu... Ih, não, é pequenininho. Ué, como que ninguém é cientista aqui, pô? Existiam... Vamos lá, vou ler aqui, vai lá. Pausa para a leitura. Existiam 2 gêmeos idênticos, A e B. O gêmeo A fez uma viagem espacial para um planeta localizado a uma distância de luz da Terra e com velocidade de meia enquanto o gêmeo B permaneceu na Terra. Ao chegar aos Estados Unidos, para o gêmeo ficou na Terra, a distância corrida da nave permaneceu mesmo, mas para o gêmeo com velocidade de 10 anos, o cálculo da distância foi feito usando a computação comprimida. A distância corrida com 7 anos. Sim, a viagem para o gêmeo B demorou 16 anos para a ida e 16 anos para a volta, somando 32 anos, enquanto para o A foi de 14 anos para a ida e 14 para a volta, fazendo 28 anos. Percebemos que o irmão gêmeo... Não entendi! Tava esperando a hora que tu ia... Que loucura, Olha velho. só. Que maconha. Mas segundo aqui, a ΔT igual a ΔT' sobre raiz de 1 menos C2 sobre vetor. Porra, cara, tá de sacanagem, maluco. Delta T, Delta Telinha é minha caceta. Desculpa aí meu francês. O tempo passa, o tempo Não, muda. Aí, não, vai ser a... Vai ser, não. vai ser a vírgula sonora desse Não. podcast. Tava no nível tão bom. Por favor, por favor. Tava no nível tão bom.